Evangelho de Mateus, no capítulo 7, de 24 a 27. Você vai compartilhar a palavra de Deus com quem está do seu lado. Diz aqui no capítulo 7, no versículo 24: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram ímpeto contra aquela casa, desabou, sendo grande a sua ruína. Ok, deixa a sua Bíblia aberta, eu vou orar com você aí. Espírito Santo Consolador, Paráclito da verdade, Espírito Deus, Pai onipotente, onipresente, noite glamurosa de grande festa no céu e na terra, porque hoje a tua família aumenta aqui nesta igreja. Pai, obrigado pelas grandezas do Senhor no nosso meio, obrigado pelo favor imerecido, obrigado pela misericórdia santa, e somos, Senhor meu Deus, aqueles que recebem diretamente tudo aquilo de bom que o Senhor tem emanado. Protege os visitantes, protege a igreja membrada, protege todos aqueles que aqui estão, enche o nosso coração e as nossas vidas, é no nome do teu Filho que eu oro e agradeço, amém. Olha, eu quero falar sobre a segurança de estar sobre a rocha, tá? A segurança de estar sobre a rocha. Nós estamos vivendo no mundo mega. O mundo em que nós estamos vivendo, ele é mega. Megalópolis, grandes cidades, mega construções, mega empresas, patrimônios. Hoje nós estamos vendo o fundir de algumas grandes empresas. Cada dia que passa você vai percebendo que o pequeno, o médio vai sendo engolido pelo grande. Eu sou de um tempo em que você saía para comprar carne de porco, você ia em um açougue que vendia carne de porco. Se você saía para comprar carne de vaca, você ia em um açougue que tinha carne de vaca. Hoje, irmãos, nem açougue tem mais. Os hipermercados, que já não tem mais mercearia, os supermercados, que se tornaram hipermercados, eles acabaram engolindo tudo. Um ramo que era muito comum, papelaria, hoje praticamente não existe mais. E você vai vendo que o grande vai abarcando o pequeno, e é o mundo da grandeza. Nós estamos vivendo o século das grandezas do homem. E quando me veio essa palavra, eu até aqui agora, antes do culto, falei, deixa eu olhar Gênesis capítulo 11, que fala de Babel, e deixa eu olhar um pouco sobre a história de Babel aqui, porque parece que o que eu vou falar tem muito a ver com Babel. E eu tive pensando, e acho que nós estamos vivendo de novo o período de Babel. Grandes monumentos, grandes construções, mas uma confusão. E agora a confusão não é só de línguas, não. A confusão, ela é étnica, a confusão, ela é de capital, a confusão, ela é de interesses dos mais variados. Se nós tentarmos entender quem governa o mundo, eu não sei mais quem governa o mundo. Até um tempo atrás nós sabíamos que os Estados Unidos governavam o mundo com o seu sistema capitalista. Hoje eu não sei. Hoje existem grupos muito fortes
que fazem terrorismo e que desafia grandes potências como a Bélgica, como a França, como os Estados Unidos e agora, por último, a Turquia, vocês viram. Então nós estamos vendo, irmãos, uma verdadeira confusão. Se o que nós estamos vivendo não é o período de Babel, é o período de Juízes, com certeza. É o império da confusão, é o reino da confusão. Eu não sei se você sabe, o maior prédio do mundo vai sair por agora. Ele tem 200 andares. Ele vai ter 1 quilômetro de altura. No país, na Arábia Saudita, será construído esse grande prédio chamado Kingdom Tower. 1 quilômetro de altura, 200 andares. O que é isso, irmãos? Será que Nimrod ressuscitou? Eu estou achando que Nimrod reencarnou, porque novamente eu vejo se repetir uma história que aconteceu logo depois do dilúvio, onde um homem, marido de uma mulher chamada Semíramis, resolve construir uma cidade, resolve construir uma grande torre, porque ele tinha como ideal atingir os céus, chegar à presença de Deus, quem sabe até de uma forma luciferina, ser maior do que Deus. E a palavra de Deus nos fala que o Senhor não se agradou disso. Ele disse: desçamos e vejamos o que está acontecendo e confundamos os homens. E a partir daquele momento, houve um desentendimento e cada um começou a falar em um idioma. Aqueles que são estudiosos dos idiomas, das línguas, concordam que no início havia só um idioma no mundo, porque é muito parecido. Você começa a olhar as palavras, elas têm fonemas muito parecidos. Deus, Theos. Então você vai percebendo que há um fonema, uma fonética que afunila para uma origem comum. Agora eu pergunto, do jeito que o mundo vai, a igreja raciocina comigo, do jeito que o mundo vai, será que nós temos moral para fazer um arranha-céu de 1 quilômetro de altura? Do jeito que o mundo vai, nós temos moral para tentar construir uma aeronave que vá a Marte, no máximo em 10 anos? Do jeito que o mundo vai, será que nós temos condições, irmãos, de fazer coisas tão vultuosas e tão grandiosas como nós temos visto o homem fazer? E pela manhã eu falei que isso se parece com síndrome de Lúcifer, porque Lúcifer queria ser maior do que Deus. Eis que subirei às mais altas nuvens, serei igual a Deus, me assentarei no trono da congregação. Então fica parecendo, irmãos, que o homem está fazendo de novo o que Nimrod tentou fazer lá no período pós-dilúvio. Eu não vejo o homem em condições de fazer isso. Eu vejo o homem em condições de aprender a perdoar. Eu vejo o homem com a necessidade de aprender a perdoar, de aprender a amar, de conhecer mais as coisas de Deus. Um homem que não consegue controlar um vírus da gripe quer fazer uma viagem para Júpiter, quer fazer uma viagem para Marte, quer construir um prédio de 200 andares. Então eu vejo que isso é a loucura do homem, que cada dia se torna muito mais evidente. E quanto a nós, simples mortais, o que nós precisamos fazer? Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus santifica, a palavra de Deus deve ser guardada no coração, e a palavra de Deus precisa ser lâmpada para os seus pés, precisa ser luz para os teus caminhos. A palavra de Deus é aquilo que verdadeiramente desperta em nós a fé, e por conta dela a graça de Deus nos alcança. Hoje o que nós temos visto nos nossos dias? Uma graça barata. Nós temos visto uma graça promocional. Você vem para a igreja, mas você não precisa mudar nada, pode continuar, sabe, do jeito que você está. Você vem para a igreja, mas você não precisa aprender a perdoar,
só dizimar. Dizimar você tem que aprender, mas não precisa aprender a perdoar, não precisa conviver com sua esposa até que a morte o separe e vice-versa. É o evangelho promocional, é a graça promocional. Deus já fez tudo por você. Agora você pode vir, venha do jeito que você está e de preferência não muda não. Fica do jeito que você está, porque Deus já fez tudo. Jesus já morreu na cruz, Ele já subiu, já foi no inferno, pregou o evangelho e agora vem do jeito que você está e fica do jeito que você quer, porque está tudo bem. Esse é o evangelho que está sendo pregado, essa é a graça barata de R$ 1,99, da qual nós não fazemos coro. Pastor, qual é a graça então que nós pregamos aqui? Nós pregamos a graça preciosa do Senhor Jesus. É aquela graça que Jesus morreu na cruz, e se você quiser sentar-se ao lado dele, morra você também. A cada dia morra você também. A cada dia conheça-te a ti mesmo e vá fazendo as reformas possíveis. Tudo que você puder consertar, coloca em ordem, coloca a tua casa em ordem. Quando Isaías chega para Ezequiel, quando Isaías chega para o rei Ezequias, ele fala: Ezequias, você está doente, estou parafraseando, você está doente, possivelmente você está com câncer, um câncer que está exposto, coloca a tua casa em ordem, porque o Senhor vai te recolher. Eu acho que esse é o evangelho que nós temos que pregar. Olha, coloca a tua vida em ordem, porque pode ser que a semana que vem você não esteja mais aqui. Coloca a tua casa em ordem, porque pode ser que Jesus volta esta noite. Coloca a tua casa em ordem, porque pode ser que ainda esta noite pedirão a tua alma. Esse é o evangelho que nós pregamos. Mas para você receber um evangelho desse, você precisa estar firmado sobre a rocha, o alicerce sobre o qual a estrutura divina vai se levantar na sua vida. Precisa ser algo muito forte, muito sólido, precisa ser rocha magmática e não rocha sedimentar. Precisa ser pedra-ferro, precisa ser uma pedra que suporta toneladas e toneladas de peso. Quem é que vai carregar o peso da tua vida? É Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa semana eu vi um noticiário que 2 cidades na China estão afundando. Pasmem. Sabe por que elas estão afundando? Porque o solo onde essas cidades foram construídas não suporta os grandes edifícios, os grandes empreendimentos. Está ocorrendo acúmulo de peso num só lugar, e aí o solo, como não tem uma compactação, como o solo não é rochoso, possivelmente um solo arenoso, e aí está afundando a cidade. Que coisa, irmãos! Eu vejo a mesma coisa acontecendo na vida dos crentes. Tem muito crente que está afundando na areia movediça do seu comodismo. Eu vejo muitos irmãos que não receberam uma estrutura, uma base sólida para ancorar sobre ela e por conta disso não suportam a sã doutrina e acabam abandonando as igrejas, abandonando o evangelho, apostatando da fé e seguindo ensinos de demônios. Não se assuste se amanhã ou depois você descobrir que existe um crente espírita. Não se assuste se amanhã você encontrar alguém saindo de uma tenda de alguém que lê a sorte e essa pessoa sendo crente. Não se assuste, porque daqui para frente tudo pode acontecer. Sabe por quê? Porque a base não é sólida. Sabe por quê? Porque não é a rocha que sustenta. As pessoas acabaram recebendo o evangelho mamão com açúcar. E nesse evangelho você pode vir do jeito que você está e ficar do jeito que você quiser, porque afinal de contas, Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Não é esse o evangelho que eu tenho pregado. O evangelho que eu tenho pregado está aqui no Sermão da Montanha.
O que eu acabei de ler, congregação, é o Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi disse, olha, se toda a Bíblia se perdesse, mas o Sermão da Montanha fosse preservado, nada havia se perdido. E aqui diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. A Bíblia diz que a ovelha ouve. A Bíblia diz que a ovelha, se você não ouve a palavra de Deus, você não é ovelha. Todo aquele sujeito indeterminado, todo aquele pode ser qualquer um, isso é um cheque ao portador, isso é uma promessa de Deus para a tua vida, Deus está entregando uma promessa, se você ouve a palavra dEle, ouvir é diferente de escutar. Quantas vezes nós estamos num restaurante, e lá naquele restaurante tem alguém cantando uma música lá, que normalmente não é evangélica, e você está ali jantando, comendo alguma coisa, e você tem que pagar 10% ao final daquela refeição, para ouvir um lixo daquele, mas na verdade você está escutando, você não está ouvindo. Certa feita eu fui num restaurante, e lá embaixo, cobramos 10%. Eu perguntei para minha esposa, de que é isso aqui? Não, é aquela música lá. Eu falei, eu pago 20 para desligar ela. É lixo. É lixo. Então é importante você saber que ouvir é uma coisa e escutar é outra. As coisas do mundo a gente escuta, as coisas de Deus a gente ouve. Ouça o que diz o Espírito. Ouça o que diz o anjo da igreja. Ouça o que diz a palavra. Agora, ouvir implica em praticar. Eu só vou saber se você realmente ouviu e não escutou, se você, após ouvir, você colocar em prática. E às vezes eu penso que muitas pessoas não ouvem. Muitas pessoas eu acho que nem escutam. Muitas pessoas não metabolizam. Muitas pessoas não ruminam. Muitas pessoas não vestem, não introjetam, não deixa aquilo realizar uma reação química no seu ser, química espiritual. Todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica será comparado. Palavra de Deus mais prática é igual. Estou fazendo uma equação matemática aqui. Palavra de Deus mais prática é igual homem prudente. Quem é um homem prudente? É um homem que ouve a palavra de Deus e pratica. É difícil praticar a palavra de Deus? Irmão, se você ouviu, é fácil praticar. O problema é que muitas vezes a gente não ouve. Talvez você chega lá fora e fala, o que foi que ele pregou mesmo? Porque enquanto eu trago uma palavra de Deus para você, o Espírito Santo fala direto no seu ouvido. Eu estou cansado de ver pessoas chegar, pastor, aquela palavra que o senhor trouxe, eu falei, qual que é? Aquela assim, assim, assim que o senhor falou aquele dia, eu falei, irmão, eu não falei isso não. Eu parei de fazer isso porque eu não falei, mas Deus falou na mente dela. Porque enquanto eu trabalho, o Espírito Santo trabalha muito mais. Haverá coisas que eu falarei aqui e Deus completará na sua mente, porque o Espírito Santo habita no nosso coração. Homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Qual era o orgulho americano? As duas torres gêmeas. O que o muçulmano fez? A Al-Qaeda. O que aquela organização criminosa fez? Se realmente foram eles. Foram lá e tocaram na menina dos olhos do americano. Foram naquele centro comercial em Manhattan e destruíram as duas torres gêmeas. Porque muita gente tem acumulado tesouro na terra. Eu acho que uma vida de conforto é bom. Quem não quer conforto? Eu seria mentiroso se eu dissesse que não quero. Eu quero.
Mas olha, mais importante do que o que eu tenho é o que eu sou em Cristo Jesus. Mais importante do que o que você tem é o que você é diante do Senhor. Firme-se sobre a rocha. Tem pessoas que vêm de níveis de religião, de fé diferente da nossa, que diverge da nossa teologia, que creem cabalmente que o crente perde a salvação. Eu duvido. Se tem demônio, se tem principado e se tem potestade que pode arrancar um filho de Deus de sobre a rocha que é Cristo. Eu duvido. Eu quero ver qual demônio que peita esse Jesus poderoso, que deixou Paulo cego 3 dias. Eu quero ver qual é o principado e a potestade que peita esse Deus, que para se apresentar para Moisés teve que se esconder atrás da fenda da rocha, para que ele não perdesse a sua vida. Aquele Jesus que nós conhecemos, filho do carpinteiro, não é o Jesus verdadeiro. Aquele ali é uma minuta, aquele ali é 1.000.000º, 1.000.000.000º do esplendor do Jesus verdadeiro que vem buscar a sua igreja. Se o maligno é tão poderoso, então, por que quando Jesus ressuscitou, ele não impediu Jesus de buscar Pedro de volta? Pedro estava nocauteado. Pedro estava jogado de novo na pescaria. Você sabia que Pedro foi chamado 2 vezes para fazer a obra de Deus? Lá em Mateus, no começo, Jesus chama Pedro: farei de ti pescador de homens. No transcorrer da vida, Pedro não tinha se ancorado sobre Jesus, que é a rocha, porque o tempo todo ele fazia a vontade dele. O tempo todo Pedro sacava a espada. O tempo todo ele se projetava sobre os outros. O tempo todo ele queria ser o bambambam da história. E o Senhor Jesus deu corda para a pipa. Quando chega no final que Pedro foi nocauteado, porque quando a gente estabelece um modelo de vida baseado na nossa autossuficiência, na nossa prepotência, aí perde a salvação, porque na verdade nós nunca fomos salvos. Então Jesus deixa Pedro seguir toda aquela trajetória para ensinar para nós: ou você se coloca sobre a rocha, ou você vai beijar o solo. Aí Jesus vai de novo lá no barco e fala: Pedro, Pedro, joga a rede dali, meu filho. Pedrão jogou e os peixes vieram, quase o navio foi a pique. Falou: agora desce do barco, que não é aí que eu te quero. Eu quero você sobre a rocha. Porque até então você andou ao lado da rocha, agora eu quero você sobre a rocha. Sobe em mim, Pedro, sobe em mim, porque a partir daí você não cai mais. E nunca mais o Pedro caiu. Sobre quem está edificado a tua fé? Está edificado sobre a Convenção Batista Nacional? Pobre homem. Está edificado sobre a fé do pastor Antônio? Pobre homem. Está edificado sobre uma Bíblia de estudo? Pobre homem. Coloque a tua fé com alicerces bem travados sobre Jesus. Não vá para a cama sem Ele. Não acorde sem Ele. Não tome café sem Ele. Não viaje sem Ele. Não converse com pessoas sem Ele. Esteja o tempo todo falando com Jesus: Senhor, aonde tu fores eu irei, onde tu pousares eu pousarei, o Senhor é o meu Deus, eu serei o seu povo e o Senhor será o meu Deus. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quem é crente aí, levanta a mão. Quem é crente aí, levanta a mão. Vai chover torrencialmente contra você.
Pior do que a chuva torrencial é aquela chuva que a gente chama de chuva de molha-bobo. Muitas vezes a gente acredita que pode passar por ela, chega em casa molhado, porque não acreditou nela. Chuva não brinca de chuva, de ser chuva, irmão, molha mesmo. Agora, pior do que a chuva são os estragos que ela provoca. Existe um tipo de erosão que a gente chama de erosão pluvial, PLU, pluvial, que é a erosão provocada pela chuva. Quem tem propriedade rural aqui, levanta a mão. Pois é, já foi vítima de uma erosão pluvial de chuva? A erosão pluvial, ela acontece quando? Quando o terreno é arenoso. Antes de nós mudarmos para a nossa casa, nós alugamos uma casa novinha. Casa nova, a gente fica até com medo de furar a parede, porque é tão bonitinho ali pintado. E não falando mal das mulheres, jamais, quem sou eu? Nunca. Minha esposa já arrumou lá uma meia dúzia de quadro e falou, mete a broca. Irmão, primeira martelada que eu dei, caiu um biju de reboco desse tamanho. A casa não foi feita na areia, a casa foi feita de areia, que é pior. Cimento, irmão, nem para remédio. Cimento é só o cheiro de cimento. Deixa eu falar uma coisa para você, a chuva vai danificar essa casa. Chuva vai trazer a umidade do solo para suas paredes, vai estourar a sua pintura. Por que que o Senhor está usando chuva aqui? Porque é um negócio que acontece pelo menos em 2 épocas do ano. Pelo menos uma época do ano você vai dar de cara com intempérie. Você vai ter que enfrentar o que vem de cima. Na tua vida vai chover, e vai chover forte. Se prepara para as erosões. Se você não for terra firme, se prepara. Se você não for uma terra argilosa, for uma terra arenosa, saibrosa, prepara, porque vai fazer buraco na tua vida. E o Senhor já avisou, por isso que você tem que estar firmado na rocha. Porque quando a pessoa está firmada na palavra, que é Jesus, pode chover, pode chover, pode chover. E transbordaram os rios. Choveu tanto que transbordou o rio. Aí vem um outro tipo de erosão, que é a erosão fluvial. Aí é FLU, fluvial. A erosão fluvial, ela provoca assoreamento. A erosão fluvial a chuva transbordante faz o rio mudar de curso. Destrói aquelas beiradas, dá assoreamento. Solapa barranco, cai barranco, porque normalmente as matas são retiradas da galeria, e aí fica um terreno totalmente desprotegido. Nós mesmos fazemos desmatamento na nossa própria vida. Quantas vezes, irmãos, nós aprendemos valores sólidos, que devem palmilhar e devem cercar, sabe, os cursos do fluir de Deus na nossa vida, e nós não plantamos, ou não regamos, ou não adubamos esses valores. Quando vem uma tempestade, forma grande enxurrada e grande volume de problemas, a gente acaba se deixando assorear e se deixando solapar. É preciso estar preparado. Vai vir problema, virão problemas na tua vida de todo dia, todo tipo. Como é que você está? Ontem nós estávamos voltando de Santa Helena. Quando chegamos ali próximo à Aviação Paraúna, o telefone tocou e eu vi que era problema. Minha esposa atende o telefone, minha filha chorando, que os jovens da igreja tinham sido assaltados. Ontem aconteceu um assalto em Rio Verde e os jovens da igreja foram vitimados desse assalto. Levaram muitos celulares, levaram algumas coisas, e a nossa filha estava no meio disso aí. E eu confesso para você, irmãos, que a adrenalina, ela fica louca,
Porque você mexeu numa cria sua, você sabe que aí você é outra pessoa. E ali eu já falei, vou chegar em casa é rápido agora. E já corri, chegando em casa, a indignação ela bate no coração da gente quando vê um filho chorando, desesperado, em pânico, aquela situação toda. O que é isso, irmão? Isso são transbordamentos que ocorrem na nossa vida. Isso são erosões fluviais e pluviais que acontecem na nossa vida. Esteja preparado para você não ser pego de calça curta. Esteja preparado para você não ser pego de saia justa. O crente ele tem que estar munido da graça, porque essa graça transbordante é que vai transbordar sobre aquilo que transborda nesse mundo, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo, e se a gente não estiver preparado, nós vamos naufragar. Eu vejo o cuidado do Senhor para com essa igreja, e para ladrão roubar os crentes dessa igreja não é um bom negócio. Até hoje eu não vi um que se desse bem. Então, quando passar por uma situação de constrangimento, fala, eu sou da Batista Nacional. Vai devagar aí, escolhe outro crente para você roubar, porque o negócio aqui vai dar problema para você. Verdade, irmãos. Semana passada eu entreguei uma palavra. Eu disse, olha, Deus vai travar um sequestro relâmpago aqui. E eu falava para minha esposa, o sequestro realmente não aconteceu, mas o mal estava rondando a igreja. Aconteceu outra situação. E quem roubou teve problema, porque foi baleado e está tudo preso. Porque quando nós estamos sobre a rocha, nós somos a menina dos olhos de Deus. Viu? O crime não compensa e quando é contra o Batista Nacional Central da Rua 8 da Vila Malha, compensa menos ainda. Sopraram os ventos. Hoje são tantos nomes para definir sopro de vento. Antigamente falava furacão, falava tufão, agora fala tornado, ficou americanizado, que tudo é uma coisa só, depende do lugar. Se é na Europa é furacão, se é na Ásia é tufão, se é nos Estados Unidos é tornado, mas é tudo uma coisa só. E o Senhor está dizendo, olha, pode vir tornado, de 500 km por hora, pode vir furacão, tufão, maremoto, pode vir tsunami, pode vir o que quiser, porque se a tua edificação estiver sobre a rocha que é Jesus, você não vai ser abalado. E deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Diga, minha casa foi edificada sobre a rocha. Porque eu ouço a palavra de Deus e a pratico. Sou homem prudente. Puxa vida, você vai voltar para casa diferente. Em compensação. Podia terminar a pregação aqui, estava todo mundo na unção. Deixa eu só falar um negócio. Versículo 26. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Tem alguém que não pratica a palavra aqui? Pergunta para quem está do seu lado, você pratica a palavra? Deixa eu quebrar o protocolo, eu não gosto disso, mas deixa eu quebrar. Pergunta. Se ele não responder, você pergunta de novo. Se ele responder sem emoção, pergunta de novo. Se quando ele for responder, ele olhar para cima, mudar o olhar, porque está mentindo, pergunta de novo. Agora, para você apertar um pouquinho mais, pergunta assim, você tem vindo à escola bíblica dominical? Quem curtiu faz assim. Quem não curtiu faz assim. Pois é. Deixa eu falar uma coisa para você. É tão fácil pegar, né, irmão? Quem não ouve a palavra de Deus, não pratica. Como é que pratica? Não ouve, é surdo para as coisas de Deus. Tem gente que é surdo para as coisas de Deus. É comparado a um homem insensato.
Ser insensato é um bom negócio? Não é. Insensato, tolo, vou dar sinônimo aqui. Tolo, despreparado, fora da casinha, fora de órbita. Se ser crente praticante é ser fanático, ser crente não praticante é ser lunático. De todo jeito você não vai ser bem recebido pelo mundo, porque o mundo te odeia. Odeia. O mundo não gosta de crente. Crente cheira a Bíblia. Crente cheira a Bíblia. Se a sua Bíblia está fechada e não abre, cheira a mofo. Viu? Se a tua Bíblia é a palavra de Deus e fica aberta, cheira o bom perfume de Cristo. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia movediça. A Bíblia não colocou não, eu estou colocando. Areia movediça. A areia movediça mata qualquer um que cair nela. Esse mundo que está aí, caótico, babilônico, caído, babelesco, esse mundo aí é uma areia movediça. Se beber, não dirija. Significa que pode beber. Só não pode ser pego bêbado dirigindo. Se você se tornar um viciado porque o governo não tem autoridade para dizer não beba, pode ficar tranquilo que ele não vai tirar um centavo do bolso para te ajudar. Se alguém quiser te ajudar, vai ser a igreja, que faz um trabalho para o governo 0800. Se o governo soubesse o trabalho que fazemos para Deus e para eles, eu acho que cada pastor deveria receber um salário de deputado federal. Verdade, irmãos? Sabe quantos bujões de gás saem das igrejas? O governo não faz conta. Sai do bolso de quem? De vocês, para ajudar quem precisa. Sabe quantas cestas básicas nós já chegamos a entregar aqui num ano? Pasme, mais de 500 cestas básicas. Sabe quanto custou para o governo? Nada. Aí eles vêm e desmancham tudo o que a gente faz. Se beber, não dirija. Irresponsáveis. Fica tributando em cima de bebida alcoólica, não tem moral para dizer não beba. Então tem que aparecer profeta, porque nessa terra ainda tem profeta. Tem que aparecer homem de Deus para peitar esses desmandos do poder público caído. Os Nimrodes continuam no poder, fazendo segundo os seus interesses. Deixa uma cratera, um grande cânion. Cada governante que entra deixa um grande cânion no poder público, nos cofres públicos. O erário público vai todo para tampar buraco. E aí eles não fazem o trabalho deles. É a igreja que faz, vencedora. É a igreja que o inferno não pode contra ela. É a igreja que prega a palavra. É a igreja que está sobre a rocha, que faz a diferença. O governo, o máximo que ele sabe fazer é distribuir camisinha, irmão. Isso porque comprou às custas de licitação fraudulenta. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é comparado com um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vai vir chuva para o prudente e vai vir chuva para o insensato. E conhecereis a árvore pelo seu fruto. Como é que um prudente reage diante de uma tempestade? Sabe como é que eu conheço um crente? Graças e paz. É crente? Fala alto. Graças e paz. É crente? Não sei, ué. Papagaio, se você ensinar a falar graça e paz, ele fala também. Não sei. Você sabe como é que eu vou saber se esse moço é crente? É se eu pisar no pé dele. Aí eu vou saber se ele é crente. A gente conhece o crente na reação. Porque na ação todo mundo é crente. A gente conhece o crente na reação.
é na hora da ira. É diante da dificuldade. Uma das coisas que é humano. Sabe o que é humano, irmãos? Errar. Sabe o que é mais humano? Jogar a culpa no outro. É mais humano do que errar. Porque depois do pecado que Adão cometeu de comer o fruto, ele cometeu o pecado de jogar a culpa na mulher e, consequentemente, jogar em Deus. Já não estava pouco ter comido o fruto? Ainda precisava achar um culpado. O que nós vemos hoje, irmãos, é pessoas buscando culpado para suas desgraças. Alguém tem que pagar a conta, que não seja eu. Eu vou conhecer se uma pessoa é crente, é na hora da lamúria, da dificuldade, que não vai ter lamúria. Vem a chuva para o ímpio, ele descabela. Vem a chuva para o insensato, dá faniquito. Transbordam os rios para o insensato, ele faz tempestade num copo d'água. Ele se afoga na goteira que cai do telhado, despreparado. Qualquer coisinha ele endoida. Certa vez eu cheguei no pronto-socorro do hospital e vi um rapaz passando mal. E eu vi a mãe dele fazendo o hospital inteiro passar mal. Os médicos não sabiam se atendia o menino que estava machucado ou a mãe. Acabaram atendendo a mãe, deram um sossega-leão para ela. Porque ela não deixava atender o menino. Irmão, como é que você reage diante da dificuldade? Como é que você se comporta? Eu vou saber se você é crente na hora da dificuldade. Qual é a prova de que o apóstolo Pedro não entendeu nada? Porque no dia em que Jesus foi preso, qual foi a reação dele? Cortar a orelha. O homem que era o que estava sempre na frente era o mais despreparado. Aquele que se mantinha calado, em equilíbrio, em homeostase, no momento em que Jesus foi crucificado, ele estava lá ao pé da cruz, possivelmente ali de joelho, eu não sei como, ao lado da mãe de Jesus, e só sobrou ele para Jesus dizer: cuida dessa mulher, ela é sua mãe, a partir de agora você é o filho dela. Até na mãe Jesus pensou na hora de morrer, irmãos. Jesus entregou os cuidados de Maria para João, o discípulo amado. João, o discípulo amado, quando a coisa ficava feia, ele não cortava a orelha de ninguém, ele deitava no peito de Jesus. Você, irmão, na hora que o negócio fica feio, você corta a orelha ou você deita no peito de Jesus? É a diferença, irmão. É a diferença. Nem tudo que reluz é ouro. Tem muitos pastores aprovados pelos homens e totalmente reprovados por Deus. Para finalizar, eu vou encerrar agora dizendo o seguinte: olha, sopram os ventos, na vida do ímpio vai chover, vai ter transbordamento de rio e vai ter vento. Na vida do crente vai chover, vai ter transbordamento de rio e vai ter vento. Qual é a diferença? A diferença está sobre o que cada um se encontra. Por isso que você não pode perder o culto. É por isso que você tem que aprender a santificar o domingo. Chega de pesca e pague no domingo, igreja. Chega de lavar carro no domingo, igreja. Chega de churrascada no domingo, igreja. Chega de ver esse time seu que só perde igual o meu no domingo, igreja. Acorda cedo e vem para a casa do Senhor e diz: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Santifica o teu domingo. Hoje o povo só quer trabalhar, 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 trabalhar e ficar cada dia mais endividado, enriquecendo os americanos. Cada hora de trabalho a mais na sua vida é mais uma fatia de salame no pão do americano.
Nós estamos trabalhando, irmãos, para esse sistema capitalista covarde, que arrebenta com os países emergentes e promovem os países da grande cúpula financeira. Irmãos, eu provei para os meus alunos uma certa data, que 2000 é igual a 5. Quem ganha 2000 e ganha 5 ganha a mesma coisa. Não vai ter tempo de eu explicar isso aqui. É uma grande mentira. Quem ganha 5 é igual a quem ganha 10. A diferença, irmãos, é o pequeno conforto que você se promove com mais ou com menos. Você fica endividado do mesmo jeito. O sistema que nós vivemos é para nos deixar endividado. O sistema que nós vivemos é para consumir. O sistema que nós vivemos é para nos tornar escravos do capitalismo, do capital estrangeiro. Esse é o sistema que nós vivemos. Nós não vivemos para Deus, não, irmãos, nós vivemos para consumir. Essa é a grande verdade. E é preciso a gente ter consciência que a rocha é Cristo. E quando nós morrermos, não vamos levar nada. Nada. A gente vive trabalhando, e quando a gente morre dá a impressão que nunca viveu. Eu desejo de coração que você coloque essa palavra no seu coração, que você estabeleça novos valores, que você venha para a igreja para dizer: olha, se Deus não fizer nada para mim, mas se Ele fizer em mim, Ele já fez tudo que podia ser feito. Um dia, conversando com um pastor amigo meu, eu falei assim, estava num dia ruim, né? Não estava muito inspirado nesse dia, não. Eu falei: irmão, você quer saber de uma coisa? Eu acho que a oração muda a gente. Oração não muda Deus, não. Eu acho que a oração muda a gente. Ele falou: rapaz, se a oração conseguir mudar a gente, tá bom demais. Que tem hora que nem Deus consegue mudar a gente. Então, por quê? Porque nós somos renitentes, nós somos teimosos. Se você tem uma vida de oração e Deus não te entregar nada, mas Ele mudar o seu coração, grande obra Deus fez. Amém? Feche os seus olhos, eu vou orar com você.